Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, voltando agora para o versículo 9, ele vai, aqui em Tito 2,9, ele vai agora falar dos empregados, ou escravos, ou servos, na linguagem aqui da versão Almeida Corrigida. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores. Várias vezes eu recebo a seguinte dúvida, principalmente em tempos de política, né? Foi Deus quem colocou os governantes? Sim, sim, foi ele que colocou. Está lá em Daniel 2, está lá em Romanos também. Não há autoridade que não proceda de Deus, e etc. e tal. Ah, tá, mas é só os bons, né? Como assim só os bons? Não, só os governantes justos que Deus colocou. Não. Ele colocou Hitler, ele colocou Mussolini, ele colocou Stalin. Ele colocou todos os líderes, ele colocou Pilatos, ele colocou Herodes, César, Nero, quer coisa mais dócil e agradável que Nero, mais justo? Não. Tanto é que ele fala para Pilatos, o Senhor fala para Pilatos, quando Pilatos fala, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou te matar? Ele fala assim, nenhuma autoridade você teria se não fosse dada de cima, se não viesse do alto. Então, quando a pessoa fala que devemos honrar apenas os governantes, as autoridades justas, então, peraí, então agora a coisa bananou toda, porque se eu vou me colocar nessa condição de julgar qual autoridade é justa, eu sou autoridade, então. Não é? Nós temos aqui no Brasil o Supremo Tribunal Federal. Temos um Tribunal Supremo, acima de todos os outros, onde estão lá 13 juízes, 11 juízes, 13 juízes, não me lembro exatamente, estão lá para julgar as questões mais graves do país. Muito bem. Se eu considerar que não devo honra a esses juízes, eu vou estar me achando superior a eles, com poder de julgar os juízes. Então, a autoridade sou eu, no final das contas. Veja que maluquice é isso, né? Mas não, nós temos que nos sujeitar a todas as autoridades que o Senhor coloca sobre nós. E aqui está falando servos a que se sujeitem a seus senhores. Aqui eram escravos, eles deviam se sujeitar aos donos deles, que eram os senhores dos escravos. Mas Deus aprova a escravidão? Não, Deus não aprova a escravidão. Mas dentro da ordem de coisas estabelecida no mundo, Deus simplesmente vamos dizer assim, reconhece que aquilo é a maneira como funcionam as coisas, então tá bom. Tá bom. Mas como que eu posso falar uma coisa dessas? Eu pergunto para você, Deus aprova a poligamia? Não, não aprova, porque no começo, no princípio, fez um homem e uma mulher. Nunca fez duas mulheres para um homem ou dois homens para uma mulher, não. Fez um homem e uma mulher. Então Deus não aprova, não aprova a poligamia. Mas quando você vai nas cartas dos apóstolos, tanto é que quando você vai na vida dos reis, eles eram polígamos. E quando você vai nas cartas dos apóstolos, quando são dadas instruções para os bispos, ou anciãos, ou presbíteros, lá diz que deve ser casado com uma só mulher. Por quê? Porque na igreja primitiva havia também polígamos. Homens que eram casados com mais de uma mulher. Porque eles vinham da cultura grega ou romana, onde a poligamia era aceita, e Deus não ia interferir nisso para destruir a família, destruir o casal, não. Não ia fazer isso. Então ele só coloca restrições quanto ao cuidado da Assembleia. Eles não, para ser um bispo ou ancião, um presbítero, um vigilante da Assembleia, um zelador da casa de Deus, não devia ser polígamo. Simples assim. Mas ele não entra na questão da poligamia em si, como ele não entra aqui na questão da escravidão. É claro que se o senhor do escravo for cruel, ele vai ter que dar contas a Deus por isso, da sua crueldade.
Aí sai da alçada aqui da terra, ele vai ter que se encontrar com Deus e dar contas, né? E um versículo que eu gosto muito, na metade do versículo 10, o versículo 9, em tudo agradem em tudo os seus senhores, não contradizendo. Lembre-se de que muitos senhores de escravos na história se converteram por causa dos seus escravos. Muitos ouviram o evangelho de seus escravos e se converteram, começando lá no primeiro século, chegando até os nossos dias. Porque muitas vezes o escravo era muito mais piedoso, era muito mais temeroso de Deus do que o próprio senhor, rico, fazendeiro ou coisa assim, que não estava nem aí com as coisas de Deus, né? E aí um escravo era muito mais fácil ele se converter, né? Entregar-se a sua vida a Cristo e depois testemunhar para o seu Senhor. Então ele fala, em tudo agrada e não contradizendo. Não contradizendo. Hoje nós podemos substituir esses servos por empregados. Então o empregado ele pode contradizer o seu patrão? Não. Não. Então ele não pode fazer greve? Não. Não pode. Um cristão não deve fazer greve. Eu tinha um chefe, logo no começo da minha carreira, ele ensinou um negócio muito importante para mim. Ele falou assim: a porta da rua é a serventia da casa. Ou seja, você trabalha numa empresa, você não gosta, está insatisfeito e tal, porta da rua, vai embora. Você não é obrigado. Né? Hoje não é mais a escravidão que você ficava acorrentado num pau. Hoje você é livre para abrir a porta e sair, ir embora, pedir demissão. Então, ao invés de ficar arrumando confusão dentro da empresa, vai embora. Eu me lembro uma vez, eu fui fazer uma palestra, era um treinamento de 2 dias para uma grande empresa, e no primeiro dia eu estava almoçando com o diretor da empresa, o dono, o presidente da empresa, no hotel onde estava sendo feito o evento, e ele me falou: olha, Mário, estou com um problema aqui. Qual é o problema? Tá vendo aquele rapaz lá, ó, tinha uma mesa lá, tinha um rapaz, e você percebia que ele estava meio que liderando os outros funcionários sentados naquela mesa, estavam todos almoçando. Tá vendo aquele rapaz lá? O apelido dele aqui é pastor. Todo mundo vai atrás do que ele fala, porque ele é um evangélico, e ele fica pregando para todo mundo, e ele fica colocando os empregados contra mim e contra os diretores da empresa. É isso que ele faz sempre. Ele coloca os empregados contra. O que eu faço? Eu falei assim: manda embora. Ah, mas manda embora. Ele é um câncer dentro da organização. Manda embora. Alguém poderia agora me dizer o seguinte: não, mas é um irmão, irmão não pode. Que irmão? O cara está agindo pior do que até um incrédulo. Manda embora, não está respeitando o patrão? Está criando motim no navio? Joga para o mar. Não é? Tem que ser direto o negócio, não pode. Aí até depois, eu não conhecia o cara, hein? Depois disso, no segundo dia, já tinha acabado o treinamento, todo mundo saiu da sala, só fiquei eu juntando lá, desligando meu computador e tal, juntando minhas coisas, e ele sentado lá numa mesa. Daqui a pouco ele levanta, vem até mim e fala assim: o Espírito me mandou dizer que você é crente e você ficou 2 dias aqui, nesta sala, ensinando vendas e não pregou evangelho nenhuma vez para os participantes aqui do curso. Eu falei: olha, amigo, não venha com essa história que o Espírito mandou dizer que comigo não cola, viu? Pode colar com outros, mas comigo não cola. Não vem com essa conversa mole, porque isso aí é conversa de pastor, de pregador que quer criar uma situação para você não contestar. Poxa, se o Espírito mandou dizer, como é que eu vou falar que não mandou dizer? Você já começa uma conversa desse jeito, é para tapar toda oposição, toda... eu falei: não vem com essa história não, que não cola. E outra, eu fui contratado para dar um curso, as horas que eu passo aqui são pagas pelo dono da empresa,
Eu não posso trair a confiança dele e mudar o que eu estou ensinando aqui. Dizer assim, olha pessoal, agora vamos parar, agora que eu vou falar da Bíblia para vocês. Não posso fazer isso. Aí eu vi bem o espírito do cara, tipo pentecostazão, assim, aquele que acha que tem uma linha de conexão de alta velocidade com o Espírito Santo. Então o que ele fala é autoridade, vem de Deus, vem direto de Deus. Comigo não pega, comigo não cola. Falou para a pessoa errada, sinto muito, mas falou para a pessoa errada. Então, não contradizendo o patrão, o dono, o empregador. Eu trabalhava numa empresa, na companhia do metrô em São Paulo. Aí um dia eu chego para trabalhar, os caras na porta lá, a turma do sindicato, com bandeira vermelha e tal. Não, estamos tudo em greve, tudo em greve. E eu falei, mas eu vim trabalhar. Não pode entrar ninguém. Hoje todos vão... O que eu fiz? Peguei, virei as costas e fui embora para casa. Ah, mas você perdeu o dia de serviço? Perdi. O que eu vou fazer? Brigar ali? Entrar à força? Não vou fazer isso. Eles estão barrando a porta, não estão deixando ninguém entrar. Mas não estou fazendo greve, eu não estou aderindo ao movimento. Eu simplesmente não vou bater de frente com um monte de gente ali que tá fazendo as coisas da sua própria vontade. Então é muito importante entender que o cristão tem que ser cordato em tudo. Claro, não como quando vai contra a palavra de Deus. Aí ele tem que virar onça mesmo. Aí não tem acordo, né? Como Pedro, quando foi contestado de que ele não podia pregar o evangelho, falar de Cristo, ele falou assim, ele ia obedecer às autoridades. Mas não naquele ponto, porque tinha uma autoridade acima daquelas autoridades que mandava ele pregar o evangelho. Não é? Então, no versículo 10, não defraudando, ou seja, não roubando, né? Deixa eu ver se tem outra versão que fala, não furtem, não roubando. Você rouba no trabalho, no serviço? Não, Mário, de jeito nenhum, eu não roubei, nunca roubei nada. Nem tempo. Aquela hora e meia que você ficou no telefone batendo papo com um amigo, jogando conversa fora, não era hora de trabalho, não era horário de trabalho. Muitos não percebem o quanto de gatunagem que fazem no trabalho, no serviço. Sabe aquela canetinha que você enfiou no bolso e levou para casa? Aquilo é roubo. Não, mas a empresa tem um monte lá. Não é sua. Você ganha o seu salário no fim do mês, a empresa não rouba você. Aquilo é roubo. Tudo que você usa da empresa que não seja relacionado diretamente ao trabalho seu, é um roubo, porque são recursos da empresa. Percebe? Tem uma palestra que eu costumava dar sobre a mentira, né? E um dos pontos era esse, que eu falava muito dessa parte, que as pessoas acham que porque elas estão fazendo algo que todo mundo faz, aí fica legal. Não é roubo, é roubo. Não é roubo, não é ilegal, é ilegal. Mudando a voz parece que fica até menor o roubo, né? Fica até menor. Mas aqui vai então não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, ser leal, não é? Para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Esse versículo que eu acho lindo. O cristão, ele pode não ser o próprio Cristo nesse mundo, embora ele esteja aqui no lugar do Senhor Jesus, né? Mas ele pode ser o glacê do bolo. Ornamento da doutrina é o glacê do bolo. Você tem um bolo, pode ser um pão de ló, sem nada em cima, seco, né? Sem nada, sem enfeite, mas pode ser um pão de ló com glacê, com enfeites, com florzinha, com não sei o quê. É esse o papel do cristão. Ele vai ser o glacê da doutrina, o ornamento da doutrina. Então, o meu falar, a minha maneira de ser, a minha maneira de me comportar,
tem que fazer com que as pessoas fiquem atraídas para a doutrina, para a sã doutrina de Deus, nosso Salvador. Se você vai a um casamento e tem numa mesa, tem lá um pão de ló sem nada, e na outra tem um bolo de noiva, lá, aquele bolo de casamento, todo enfeitado, bonito, você fica de olho no bolo de casamento. Então, se você tem uma vida que não serve de ornamento, que não enfeita em nada a doutrina, quem vai querer? Ninguém. Ninguém vai querer. Eu vou querer ser cristão para ficar que nem esse cara aí, bronco, turrão, que só xinga, só fala besteira, só fala palavrão. Não quero ser cristão, não. Deus me livre de uma coisa dessa. Então sempre pergunte, você está sendo ornamento? Você está tornando agradável a palavra que sai da sua boca? Não que você vai distorcer a palavra, vai corromper a palavra para agradar as pessoas. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo que existem duas maneiras de você falar uma mesma coisa, uma de maneira truculenta e sem amor, e outra com amor, com cuidado, com ornamento. Às vezes eu vejo vídeos de algum pregador de rua aí, o cara não está pregando o evangelho, não está pregando a graça de Deus, ele está brigando com a Bíblia, dando soco na Bíblia, gritando com todo mundo, seus pecadores, vocês vão para o inferno, vocês vão não sei o quê. Meu, que isso? Esse não é o meu Senhor. Como é que o Senhor veio aqui nesse mundo? Como é que ele pregava aqui nesse mundo? Não pisou no morrão que fumega. Não trilhou a cana quebrada. Ou seja, aquele morrão que fumega, quando tem pega fogo o mato, sobra umas bolas de capim assim, que fica só fumegando. Ele não pisava em cima disso. Ele tinha lá um graveto meio torto, meio quebrado, e não vinha e acabava de quebrar. Não. Ele tratava com docilidade as coisas e as pessoas, porque ele tinha que ser ornamento da doutrina que ele trazia. As pessoas tinham que ver que ele estava falando de graça, de amor, de salvação, de perdão. Ele não veio como algoz. E nós não estamos nesse mundo como algozes. Nós não estamos no mundo como juízes. Por isso que é muito importante a gente ver, às vezes, cristão aí que parece num tribunal condenando todo mundo. Não. Você tem que pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, da salvação. Vou jogar pedra na parada gay. Não, o que é isso? O cristão não está aqui para fazer isso. Eles vão ter que, quem está pecando vai ter que se dar com o juiz, o Senhor Jesus como juiz, quando se encontrar com ele. O cristão não está no mundo para julgar, para ser juiz do mundo. Não estamos aqui nesse papel, e nem o Senhor esteve aqui nesse papel. Ele esteve aqui, veio como Salvador, não para julgar o mundo. O mundo vai seguir o seu caminho, e o que nós buscamos? Salvar. Salvar do naufrágio, do Titanic que está afundando. Não vamos querer discutir se a pessoa está cantando a música A ou a música B. Nós queremos que essa pessoa seja salva. Esse é o objetivo do cristão. E para isso ele vai falar do amor de Deus. Do amor de Deus. Mas não vai falar contra o quê? Contra o pecado? Não precisa falar contra o pecado. Eu sempre tenho por mim a ideia de que se você quiser que o cachorro largue o osso seco que ele está roendo, não tente tirar o osso do cachorro. Mostre um filé bem suculento para ele. Ele vai olhar para o filé, vai olhar para o osso e vai fazer as contas e falar assim, o filé é melhor, deixa eu correr para o filé e largar o osso aqui. Ele larga o osso e corre para o filé. É isso. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.